Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver a questão 4 da seção função quadrática, tá bom? Então diz assim, ó. Em busca de simetria, um caricaturista utilizou a parábola para traçar o rosto da figura abaixo, tá? A equação que define essa parábola é, ó, a parábola é o que está em vermelho, certo? Então alguns dados aqui do gráfico já me dão ideia da parábola. Primeiro deles, esse ponto onde a parábola cruza o eixo x, é o x igual a menos 1. E esse ponto onde a parábola cruza o eixo x aqui de novo, só que aqui o x é igual a 1, certo? E onde a parábola cruza aqui o eixo y, está aqui o y menos 3, certo? Bom, então esse problema está dado. Por quê? Porque olha só, quando eu tenho esses pontos onde a parábola cruza o eixo x, eu tenho o quê? As raízes, tá? Se é uma parábola, é uma função do segundo grau. E a função do segundo grau ela é desse tipo assim, ó. F de x, que é o y, tá? Que é o y. Posso até colocar aqui, ó. Y igual a f de x, vai ser o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Agora o detalhe. Essa parábola, que é do segundo grau, quando eu tenho as raízes, ela pode ser escrita de outra forma. Ela pode ser escrita assim, ó. A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. E esse A aqui é exatamente esse mesmo A. Tá certo? Bom, então eu já, sabendo aqui que uma das raízes é menos 1 e a outra raiz é 1, eu já posso colocar aqui menos 1 aqui, e eu já tenho quase a minha equação completa com o A aqui, certo? Bom, mas antes de continuar, eu quero falar mais uma outra coisa. Que outra coisa? Quando a parábola cruza o eixo y, esse ponto aqui, esse y aqui, ele é o quê? Ele é o f de 0. F de 0 aqui, dessa parábola, é quem? É menos 3. Tá vendo? E esse menos 3, esse f de 0, o f de 0, ele é quem? Ele é esse termo c aqui, ó. Esse é o termo independente c. Tá vendo? Então, eu já consigo aqui obter o a e toda a equação, bastando substituir o que eu já tenho. Então vai ficar assim, ó, y é igual a vezes x menos 1 vezes x menos 1, tá? E a minha equação ficou assim, y é igual a vezes x mais 1 vezes x menos 1. Tá vendo? Bom, outra coisa muito importante aqui, tá? Outra coisa muito importante aqui. Quando a parábola, ela tem o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É aquilo que divide a parábola exatamente no meio. Quando o eixo de simetria da parábola é exatamente o eixo y, quer dizer que o b, esse b aqui, vai ser igual a 0. Tá vendo? Quer dizer que o b vai ser igual a 0. Olha só que interessante. Várias informações importantes a respeito dessa parábola. Várias informações que a gente pode tirar do gráfico diretamente aqui. Tá bom? Então, veja. Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar o quê? Olha? Y é igual a vezes. Então, x mais 1 vezes x menos 1 também é produto notável. Isso aqui é produto notável. É a soma vezes a diferença. E quando eu tenho a soma vezes a diferença, eu faço o quê? O quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. E isso daqui vai dar o quê? A vezes x ao quadrado menos 1. Certo? E agora, se eu multiplicar o a por tudo aqui, vai ficar o quê? Ax ao quadrado menos a vezes 1a. Certo? Mas lembra que eu falei que esse termo aqui, esse ponto aqui onde a parábola cruza o eixo y, é o c. Então, o c quem que é? É o menos 3. Mas quem que é o c? O c é o termo independente, aquele que está sozinho, é esse aqui, ó. Então, menos a
vai ser menos 3. Quer dizer que o A é igual a 3. E aí eu obtenho a equação que eu quero aqui, ó. 3x² menos 3. Está aqui. Essa é a minha equação, é a minha função aqui, ó. Letra E. Tá? Y é igual a 3x² menos 3. Beleza? Bom, com algumas informações aqui, a gente já poderia eliminar várias dessas equações, né? Então, a primeira delas, por exemplo, como eu falei do eixo de simetria, B igual a 0. Essa daqui, ó, você eliminava, porque o B não está sendo igual a 0. Segundo, f de 0 é igual a c, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o menos 3. Então, você elimina essa e você elimina essa. Se tivesse que chutar, você chutaria essas duas aqui, certo? Agora, tem mais uma informação muito importante que a maioria das pessoas não percebem, tá? E atenção aqui, porque essa é uma questão assim que algumas pessoas não enxergam. Essa direção aqui, ó, é o x do vértice, tá? O vértice aqui é esse ponto. É onde a parábola, por exemplo, que está descendo, faz a curva e começa a subir. Então, esse ponto é o vértice, tá? Esse ponto aqui a gente chama de vértice. E o x do vértice, ele é o quê? Ele é o 0, correto? Tá. Então, do x do vértice, uma unidade para a direita e uma unidade para a esquerda, o que acontece com o y? O y do vértice, ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui. Então, quando o x vai uma unidade para a direita, o y que estava aqui vai 3 unidades para cima. Entenderam isso? Ó, o x do vértice está bem aqui. Quando o x varia uma unidade para a esquerda, o y do vértice que estava aqui sobe 3 unidades para cima. Isso acontece dos dois lados, claro, porque a parábola ela é simétrica. Essas três unidades que subiu, que o y subiu aqui do vértice até o outro ponto que está uma unidade do x à direita, essas 3 unidades, é o A. Está aqui, é o A, ó. Eu poderia ter encerrado aqui logo, eu poderia ter chegado aqui e falado, bom, se aqui sobe 3 unidades daqui até aqui, quando o x vai uma unidade para cá e uma unidade para cá, então o A é 3. Eu poderia ter escrito direto a equação assim, ó, y é igual a 3 vezes x menos 1 mais 1 vezes x menos 1. Esse é um segredo que pouca gente sabe. Você conseguir deduzir quem que é o A diretamente do gráfico. Tá? Não é todo mundo que percebe. O A, ele é a variação, tá? Ele é a variação do y, tá? Quando o x varia uma unidade a partir do vértice. Quando eu consigo enxergar isso claramente no gráfico, eu tiro diretamente do gráfico o A. Tá? Veja que essa equação aqui, a gente poderia ter tirado ela todinha do gráfico sem nem eu precisar ter multiplicado. Veja, quando o eixo de simetria passa pelo vértice, o B é igual a 0. O local onde a parábola cruza o eixo y é o C. E a variação do y, quando o x varia uma unidade a partir do vértice, é o A. Então, eu poderia ter escrito logo assim, ó, y é igual a 3x² mais 0x menos 3. Pronto. Direto, tirando tudo desse gráfico aqui, tá? Porque ele me deu 3 pontos cruciais que me ajudam a determinar quem que é o A, o B e o C. Certo? Olha, muito bom esse problema, tá? E aqui nessa resolução tem segredos que, se você aplicar nas próximas, você vai ficar craque em função quadrática. Beleza? Bom, então essa daqui também elimina, porque o A não está igual a 3, e a resposta é essa daqui. Beleza? Ficou com dúvida? Vai nos comentários ali, pergunta, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Curta o vídeo, não deixe de seguir, de assistir todos os vídeos da playlist.
resolva todos eles, tá? Se você quiser dar uma olhada nas questões, vai ter aqui na, no Google Drive, tá? No meu Google Drive ali, vai ter uma pastinha chamada Garra, e eu vou colocar essas questões ali para você dar uma olhadinha e tentar fazer antes de vir aqui para o problema, tá? Vou colocar o hiperlink para você acessar também essa, essa resolução, tá? Em cada uma das questões, mas não deixe de compartilhar e assistir toda essa playlist aqui. Compartilha a playlist com a galera do curso aí, tá bom? E vamos que vamos, vamos se desenvolver, vamos crescer e vamos alcançar nossos objetivos, beleza? Curta o vídeo, compartilha e vamos que vamos. Até a próxima!